continuando a história dos videogames, como eu fiz o vídeo da primeira geração, agora no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a segunda geração dos videogames, que aconteceu entre 1976 até 1984, aonde esta geração quase foi a última dos videogames, aonde ela foi dominada pela Atari. Mas antes de começar o vídeo, se você não foi inscrito no meu canal, aproveita aí para se inscrever apertando nesse botão lindo vermelho aí escrito inscreva-se e deixa aquele like maravilhoso para mim ficar emocionado. E vamos embora para o vídeo! Antes de falar sobre a história de fato que aconteceu na segunda geração, com o lançamento de cada console, eu irei falar as principais características desta geração, onde vamos lá. A segunda geração dos videogames, que foi de 1976 até 1984, tem como principal característica ser uma geração que só focou em lucro exagerado das empresas e não na qualidade. E sim, foi um marco inicial de uma empresa aí que surgiu, que fez os videogames ser uma febre no mundo inteiro. É claro que eu tô falando da Atari, rapaz, aonde os jogos deixaram de ser somente linhas e pontos brancos na tela, para terem sprites e cores, e também bits de armazenamento nos jogos, aonde a maioria dos jogos dos consoles eram de 4 bits, onde ele disponibilizava 3 bits para gráficos e 1 para som, por isso que formava consoles de 4 bits. Nessa geração, os videogames tinham até 3 canais de som, coisa que na geração passada não tinha nenhum canal de som. Mas esses 3 canais de som, eles eram ativos um por vez só. E nunca aconteceria de sempre tocar 2 sons ao mesmo tempo, sempre só tocava um ao mesmo tempo. Por isso, os jogos desta geração, a maioria deles não tem música de fundo, só tem o que? Só tem os efeitos sonoros, que são aqueles barulhinhos do Atari que são nostálgicos pra caramba, que é sempre lembrado quando se fala da segunda geração dos videogames. As empresas também deixaram de fazer um videogame de um jogo só e começaram a fazer consoles que suportavam cartuchos, como foi o Magnavox Odyssey, que eu falei na geração passada, no vídeo passado aí. E também foi nesta época que começou a ser gerada as famosas ROMs dos jogos, aonde para você fazer um jogo você tinha que ter um arquivo de ROM, que era guardado numa placa que utilizava os microprocessadores dentro de um cartucho. E com o lançamento dos emuladores num futuro aí que bem perto que aconteceu, né? Essas ROMs são essenciais para poder jogar todos os seus joguinhos nos emuladores, rapaz. Agora os jogos possuíam transições de tela, não somente só uma tela como que era na primeira geração. Você tinha literalmente um mapa inteiro para poder explorar e isso fez com que eles conseguiam fazer diversos tipos de gêneros diferentes de jogos. E foi essa geração que foi a primeira geração que chegou aqui no Brasil. A primeira geração de videogames não chegou aqui no Brasil, a segunda chegou, foi a primeira que chegou, aonde o que fez mais sucesso aqui no Brasil foi o Atari 2600. E também teve, junto com a Atari 2600, veio a pirataria rolar solta no Brasil, rapaz. Que vergonha, rapaz. Agora vamos começar a falar de cada console desta geração e por assim falar também de fato da história que ocorreu. E apesar da Atari ter sido a empresa mais famosa nesta geração, ela não foi a primeira empresa a lançar o seu console de 4 bits no mercado, iniciando a geração. Este título ficou com a empresa Fairchild, que é uma empresa que surgiu na segunda geração e lançou o seu console tentando ganhar um lucro do mercado dos videogames,
onde ela lançou em 1976 o console chamado Fireshield Channel F, onde ele fez um grande sucesso em seu lançamento, devido por ser um diferencial no mercado, como nunca tinha visto antes um videogame que fosse capaz de rodar jogos mais complexos, bem diferente dos consoles da primeira geração, que era só pontos brancos na tela. E ele também serviu de inspiração para o lançamento de seus concorrentes, rapaz. Como falo, nada se faz, tudo se copia, rapaz. Que simplesmente os concorrentes esmagaram este console. E ele fez sucesso somente por um ano, pois depois de um ano ele caiu no esquecimento por causa do Atari 2600, que foi lançado um ano depois deste console aqui. E os jogos tinham uma jogabilidade simples e mais focado para o público infantil. Ao todo, foram 26 jogos lançados para este console. E no console vinham 2 jogos na memória, um jogo de Pong, como todo mundo tinha na geração passada, e um de hockey. Após a empresa ver o sucesso que ele fez em 1979, esse console, ela decidiu lançar um segundo console no mercado, aonde ela chegou em 1979 o Fireshield Channel F System 2, que nome, rapaz, que é onde era quase a mesma coisa que o primeiro console, só com algumas funções diferentes. Como assim? Como neste console, no segundo console, os controles eram destacados. O que significa isso? Que você podia trocar o controle a hora que quiser, caso o seu controle quebre. É só você puxar aquela conexão que está com o videogame. E os golos da PlayStation 2 tem, você tirar aquele pinozinho que está encaixado no controle, se você quiser trocar o controle. No primeira versão do console, no antigo, os controles eram embutidos, então não tinha como você trocar na primeira versão. Na segunda versão tem como você trocar. Agora, na segunda versão do console, tinha saída de som para a televisão. Na primeira versão do console, no console antigo, o som saía do próprio videogame. E também teve uma mudança no visual. Ele não agradou muito, pois na época que ele foi lançado já existia outros videogames mais famosos e mais baratos do que ele, rapaz. Agora nós vamos para 1977, um ano depois, onde veio o lançamento do console que ficou mundialmente conhecido no mundo e fez o mercado dos videogames subir literalmente e ganhar muitos fãs pelo mundo e encher o dinheiro desta empresa. E ela também foi o responsável, essa empresa, de quase destruir o mercado dos videogames nesta época. Sim, o Atari 2600, que é o sucessor do Atari Pong. Após o grande sucesso de Pong, a Atari, que estava rica, fez todos os seus esforços e lançou este console. Ele inicialmente era conhecido como Video Computer System, ou VSC, ou também ele era chamado o Atari 2600 como o Sears Video Arcade, ou SVA, para se diferenciar do Fireshield Channel F, que foi o console que eu falei agora há pouco aí, que era seu concorrente direto no mercado. Mas como a Fireshield, a empresa que criou o concorrente do Atari 2600, simplesmente desistiu do mercado dos videogames por achar que videogame era uma coisa passageira que iria acabar. Então assim, a Atari, que já era famosa com Pong, agora literalmente ficou mundialmente mais famosa e conseguiu ocupar o primeiro lugar de todos os lugares desta geração, aonde o Atari 2600 foi o presente de Natal mais vendido de 1979, para vocês terem noção. E o console em si era um console simples, que vinha com 2 controles, ou somente um controle do Atari 2600. E é um controle muito nostálgico e conhecido pelo mundo, com a sua alavanca clássica e aquele botão de ação, aonde a alavanca, claro, você movimentava o seu personagem e o botão servia para fazer um movimento de ação. Além disso, os seus jogos diferenciaram
por terem uma caixa mais trabalhada, uma capa mais trabalhada e charmosa, que chamava atenção na prateleira que estava lá na loja. E além da entrada de cartucho do console, ele também tinha uns botões em cima, que nele você poderia ligar ou desligar o console, configurar alguma coisa do console, como tipo o brilho do jogo, contraste do jogo, o som está muito alto ou muito baixo, a dificuldade do jogo se você quiser colocar. E uma coisa a se falar, nesta época, na segunda geração dos videogames, em 1977, não existia pause nos jogos. Só para lembrar isso, então não existia pause aqui, rapaz. E neste console, no Atari 2600, foi o console que nós conhecemos diversos clássicos que viraram ícones na geração, como o jogo do Pac-Man, o Space Invaders, Pitfall, Breakout, e Adventure, que foi o primeiro RPG da história. O Atari 2600 teve em si 5 versões diferentes de consoles. A primeira versão, lançada em 1977, que é a mais conhecida e a mais famosa, que é a versão que todo mundo tinha como conhecia, que ele era chamado de Hebrew Caesar, não sei porquê. Depois, no mesmo ano, foi lançada uma segunda versão do console, chamado de Atari 2600 Light Caesar, que teve uma leve mudança no design, que pra mim não mudou praticamente nada no console, tudo bem. Depois, em 1978, um ano depois, teve a terceira versão do console, chamado de Atari 2600 UD, que teve uma mudança na quantidade de funções que o console tinha. Aqueles botãozinhos que tinha em cima do console, você configurar no jogo, diminuindo a quantidade de botões e assim diminuindo também o preço do console. Teve também uma outra versão chamada de Atari 2600 Vader, que é uma versão black, totalmente preta do console. Teve também uma versão japonesa do console, com o nome de Atari 2800, que tem um design totalmente diferente do americano. E por último também, ainda teve a versão mais barata do console, o Atari 2600 Junior, que foi lançado somente nos Estados Unidos em 1986, aonde ele tinha um design mais chamativo, tinha até o logo da Atari enorme lá no console, e também uma versão muito mais barata do convencional Atari 2600. E de fato de curiosidade, em 2017 teve o lançamento do Atari Flashback, que é um mini console baseado no Atari 2600, onde ele foi lançado exclusivamente aqui no Brasil pela nossa querida Tectoy, aonde em si é um console emulador, aonde ele traz em si 101 jogos na memória, com diversos clássicos do Atari 2600, e como o console não aceita cartucho, você só poderia jogar os jogos que estão na memória do console. Foi a Tectoy trazendo em 2017 o Atari Flashback. Agora nós vamos para 1978, aonde com o sucesso que o Magnavox Odyssey fez na geração passada, claro que a Magnavox iria lançar uma continuação deste console, e assim ela lança o Odyssey 2 com um controle novo, um pouco parecido com o de Atari, só que a alavanca é bem menor do que a da Atari, né?
e um teclado embutido que fazia com que as pessoas pudessem jogar diversos jogos diferentes dos lançados pela Atari. Ele de fato não competiu com o Atari 2600, o Odyssey 2, porém ele fez um sucesso considerado nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil também, onde aqui no Brasil a Philips licenciou o console. Foi ela que lançou o console aqui no Brasil em 1983, 5 anos depois de seu lançamento, com o nome de Odyssey. Só isso, Odyssey 1. Por que não é Odyssey 2? Porque o primeiro Odyssey, o Magnavox Odyssey, lá da primeira geração, ele não foi lançado aqui no Brasil. Então por isso a Philips decidiu manter o nome sem o 2, não colocar o 2 no nome do console. Bem, falando sobre os seus jogos, eles eram bem parecidos com os jogos de Atari. Porém, os jogos de Atari, eles chegam a ser bem superiores em relação ao gráfico dos jogos do Odyssey. Porém, tem alguns clássicos do Odyssey 2 que todo mundo lembra quando se fala desse console, principalmente aqui no Brasil, que teve alguns jogos que a própria Philips traduziu o jogo e mudou o nome para português do jogo. Que era, por exemplo, do jogo Come Come, que é um clone de Pac-Man. Teve também o jogo Didi na Mina Encantada, que é onde era um clone de um jogo chamado Pickled Pete. Onde eles só mudaram o título do jogo, até porque os sprites era tudo a mesma coisa, não mudaram nada no jogo, só mudaram o título do jogo e a capa, só isso. E os cartuchos dos videogames, eles tinham um formato diferente e engraçado, parecia uma placa que você coloca na porta assim, dizendo que ela está ocupada, muito louco mesmo, os cartuchos muito engraçados que você colocava no console. Mas esse foi o Odyssey 2. Agora nós vamos para 1979, aonde teve o lançamento do primeiro videogame portátil do mundo, o Microvision, lançado pela empresa Milton Bradley Company, aonde esse console, eles eram iguais àqueles verdadeiros jogos de pontinhos que você, quando era pequeno, a sua mãe comprava na feirinha, daqueles joguinhos que diziam ter 1200 jogos, mas são 10 jogos diferentes, o resto tudo igual, aonde é literalmente igualzinho a esses jogos, aonde ele tinha até cartucho esse console. E o cartucho era à frente do console, os botões dos jogos. E aonde sem cartucho, o console ficava com os circuitos e placas à mostra. E com o cartucho ele ficava mais bonito. E você me pergunta, e como nós jogamos ele? Então, cada cartucho vinha com os botões específicos para o jogo, aonde fazia com que aquela plaquinha de metal lá embaixo que tem no console, que faz o contato com o videogame, ser facilmente destruída com o desgaste de você ficar trocando o cartucho e encostando ali o dedo ali também, assim fazendo com que os botões do cartucho não funcionem mais. Ele também tinha um grave problema de aquecimento, aonde ele se aquecia bem rápido, assim tu tá com a mão dele começava a ficar quente, e também tinha um outro problema, que o cristal líquido às vezes vazava da tela, e assim fazendo a tela escurecer, e claro, se a tela escurecer, permanentemente ele não consegue ser mais jogado. Outra coisa que ele tinha de problema é que ele sofria com descarga eletrostática, que é uma energia que nós seres humanos nós utilizamos. Qualquer energia que a gente faz passando a mão assim, esfregando a mão, a gente passa energia eletrostática para outra coisa. E por que dava esse problema de descarga eletrostática? Por causa do microprocessador que ele tinha no videogame, que ficava na parte superior de cada cartucho. Como a gente
libera muita energia eletrostática, esse processador sugava essa energia. E quando um eletrônico suga muita energia eletrostática, ele na mesma hora começa a enferrujar, começa a dar curto-circuito também. Então por isso que era um problema grave que ele também sofria. Hoje em dia, esse console é extremamente raro e os seus jogos também são extremamente raros. E claro, depois que ele foi lançado, todo mundo copiou nesses jogos da feirinha e copiou a ideia desse videogame. Agora, em 1980, mais uma empresa surgiu, claro, lançando mais um console para tentar pegar um pouco do lucro do mercado. Chegou a vez agora da Mattel, sim, aquela mesma empresa que faz brinquedos aí que é conhecida. Ela lançou o seu console lá em 1980, onde ela lançou o Intellivision. E ele tinha um design totalmente diferente. E o que mais chamava a atenção era o seu controle, aonde parecia um controle remoto, o controle do videogame, rapaz, com uma rodinha para jogar, igual tem no Odyssey 1, só que o Odyssey 1 é no lateral, o Intellivision é no meio. E também ele tinha um monte de teclas no controle, coisa que eu não entendo até hoje porque que faz sentido essas teclas, mas tem lá. E outra coisa que fez esse console se destacar é o fato dele ser o primeiro console a ter um processador bem melhor do que os outros consoles, e que por isso ele suportava gráficos bem melhores do que o próprio Atari 2600, que fazia mais sucesso na época. E por isso ele foi o primeiro console também que teve acessórios. Ao todo foram lançados 3 acessórios para o Intellivision, onde teve um teclado para transformar o videogame em um computador de verdade. Teve também um serviço chamado Play Cable, que foi o primeiro serviço do mundo que você conseguir baixar jogos diretamente pela internet, sem precisar comprar o cartucho. Sim, você baixava a mídia digital do jogo. Nesta época já surgiu isso, para ver como isso não é recente, já é antigo. Teve também o IntelliVoice, que foi um acessório que permitia você adicionar vozes de verdade nos jogos. Uma coisa bem louca aí, rapaz. E de curiosidade, teve o jogo Intellivision World Series Baseball, que foi o primeiro jogo a introduzir uma ideia inicial de jogos 3D, tridimensionais, onde era um 3D bem fake, mas era um início da ideia que iria se melhorar na próxima geração, quando eu falar de um outro console na próxima geração, a terceira geração. Ele já pediu pra fazer esse vídeo, hein? Continuando, em 1980, uma empresa que lançou um console bem tímido na geração passada, ela volta a lançar um outro console aqui. Só que ela lançou um console diferente. Ela não lançou um console casual, ela lançou um console portátil. Eu estou falando da Nintendo, aonde ela lançou em 1980 o Game Watch, que é o primeiro console portátil da Nintendo. E também ele foi um dos mais famosos da época, aonde ele também era parecido com o Microvision. Ele tinha o gráfico dos pontinhos pretos dos joguinhos das feiras que eu já falei. Ele andou muito sumido e tímido nessa seleção, a Nintendo, porque ela ficou, normalmente a Nintendo ficou mais desenvolvendo jogos, ela não foi lançar o portátil. Claro que ela fez um sucesso enorme esse portátil quando foi lançado, por ser com qualidade melhor do que o Microvision, e não tendo os mesmos problemas citados no Microvision que eu não falei. Foram produzidos 59 aparelhos para venda, e normalmente vinham com 2 jogos no kit. Ele também teve diversos potes dos jogos de arcade da Nintendo para esse console, como o do Donkey Kong. E tinha uns Game Watch que tinha uma tela só, tinha outros Game Watch que tinham 2 telas, que era um pouquinho parecido com o Nintendo DS, mas claro, bem simples, né? Que era até no plástico, né? Nem metal, né? Nem ferro.
Agora nós vamos para 1982, aonde uma empresa que foi um sucesso considerado na geração passada fez igualzinho a Magnavox fez. Magnavox lançou o Odyssey 2, como eu já falei, e essa empresa, a Coleco, lançou o sucessor do seu console lá da primeira geração, que foi o Coleco Telstar, que ela lançou na primeira geração. Agora, na segunda geração, ela lançou o Coleco Vision, que tinha uma aparência bem parecida com o Intellivision. Até o controle dele é bem parecido, com um teclado e tudo, e a rodinha para você jogar. E o seu diferencial é que ele conseguia oferecer gráficos e estilos de jogo de qualidade similar aos encontrados em arcades da época. Um gráfico bem superior ao Atari 2600 e o Intellivision também. E também ele tinha a possibilidade de jogar outros jogos de outros consoles, um verdadeiro emulador. Ele era retrocompatível com o seu principal concorrente, o Atari 2600, através de um módulo de expansão que a própria Atari licenciou e lançou. Para mim, isso foi um erro da Atari, lançou para o seu próprio concorrente um módulo de expansão para os jogadores que tiverem o Coleco Vision poderem jogar os jogos de Atari também. Mas eu não entendo porque que a Atari fez isso, mas tudo bem. E só de raiva da Atari, o jogo mais vendido no console foi o Donkey Kong, um clássico da Nintendo que fez um sucesso enorme no Atari 2600. É a Coleco copiando tudo como ela fez na geração passada com o Pong da Atari. Quem viu o vídeo da primeira geração sabe muito bem disso. Continuando, em 1982, a famosa e cheia dos dinheiro na época, a Atari lançou o Atari 5200, um novo console para tentar substituir o Atari 2600. Ela lançou dois consoles na mesma geração, para ver como que a Atari estava rica dos dinheiro aí, na época. Já que a Atari viu que no mercado tinha consoles como o ColecoVision e Intellivision, tendo a possibilidade de rodar jogos com gráficos bem melhores, isso ela tentou substituir ao Atari 2600 por conta disso. E a principal queixa do pessoal com este console é o seu controle. Ele tinha o mesmo estilo do Intellivision e ColecoVision, porém, ao invés da rodinha que tem realmente no controle do Intellivision e do ColecoVision, ele tinha uma alavanca, igual tem no controle do Atari 2600, só que bem menor essa alavanca. Que se você ficar mexendo nessa alavanca o dia inteiro jogando, o seu dedo ia doer pra caramba, meu amigo, ficando com calo e tudo no dedo, rapaz. E de jogos, era um monte de portes dos clássicos do Atari 2600, não fazendo muito sucesso por conta disso. Apesar de ser um console melhor do que o Atari 2600, a empresa ela não conseguiu explorar muito o seu potencial, fazendo jogos melhores para o console com gráficos melhores. A maioria dos jogos foram tudo portes, como eu falei. Por que ela não conseguiu fazer isso também? Porque nesta época estava surgindo o tão famoso e temido crash dos videogames, que afetou diretamente as suas vendas e a morte do console bem rapidamente. Agora, continuando, em 1982, uma empresa chamada General Consumer Electronics teve uma ideia de fazer um videogame inovador. Ela lançou o Vectrex, que era um console que, ao invés de ter uma carcaça de um videogame comum, ele era literalmente uma televisão de tubo. O console era dentro da televisão. E além dele ter um controle com 4 botões de ação e uma alavanca tradicional, que é diferente dos outros controles dos outros consoles. Ele também possuía um processador bem poderoso da Motorola, e por causa disso ele conseguia reproduzir gráficos vetoriais, que eram gráficos bem melhorados, que chamavam atenção na época. E também foi o início da tecnologia 3D também, né? Quando ficava de noite, esses gráficos ficavam bem mais bonitos de noite, tudo apagado. E parecia que era jogando tipo um neon, tipo um laser, tá jogando um monte de laser na tela. Apesar de tanto investimento, o console foi considerado caro demais para a época, custando $200.
e além dele apresentar falhas nas primeiras unidades, por ter um ruído no alto-falante da televisão. E ele entrou no mundo do esquecimento, por conta também do famoso crash dos videogames, que aconteceu no ano de 1983, no ano seguinte do lançamento deste console, que afetou todo o mercado dos videogames. Bem, então essa foi a segunda geração dos videogames. E aproveitando, como eu finalizei o vídeo falando do crash dos videogames, o próximo vídeo do canal vai ser sobre este acontecimento. Neste vídeo que eu vou fazer, vocês entenderão tudo detalhado como que foi esta época que quase acabou com o mercado dos videogames e eles quase deixaram de existir nesta época. Se o videogame morresse em 1983, a gente não ia conhecer Mega Drive, Master System, PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo 64, esses consoles todos. Super Nintendo, a gente não ia conhecer nada se morresse o mercado em 1983. Bem pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Lembrando, se você tiver algum assunto, algum tema que você queira sugerir para que eu faça vídeo, é só você comentar aí nos comentários que eu vou deixar aquele like e aquele coraçãozinho no seu comentário e eu irei te responder se é possível fazer esse tema ou não. E lembrando que este vídeo sobre a segunda geração dos videogames foi sugerido pelo Balançando o Milkshake. E ele também sugeriu fazer o vídeo do crash dos videogames. Então, no próximo vídeo do canal, esse cara vai aparecer de novo no canal, rapaz. E até o próximo vídeo do canal VL Tecnologia, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.